Olá, sejam bem-vindos ao Discipulado. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 12, Aliviando a Pressão. Para começar, nós vamos estar lendo uma história que é um cenário difícil, né? Como diz aqui o título, foi um cenário difícil onde o rei Saul ele, ele estava, né, num cenário complicado, né, de resolver, que é o que está lá em 1 Samuel 13, do versículo 1 até o 4. Bom, o que acontece? Nesse capítulo mostra justamente o Saul juntando 3.000 homens, e esses 3.000 homens, né, em um momento eles se dividem, uns vão com Saul, outros vão com Jonatas, e, e os soldados que foram com Jonatas atacaram um acampamento filisteu. E aí, né, eles foram derrotar esse acampamento filisteu. Essa notícia ela veiculou, né, por todo Israel e por todas as cidades vizinhas. E os filisteus justamente ficaram sabendo disso e ficaram furiosos. Então o que aconteceu? Os filisteus, depois dessa notícia, juntaram milhares de carros de guerra, né? Como está aqui em 1 Samuel 13, diz justamente que eles juntaram, deixa eu procurar, eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Então, depois dessa notícia, né, os filisteus eles se encheram de ódio e juntaram um exército para ir contra Israel. E no caso, tinha 3.000 homens, né, com Saul. E esses 3.000 homens e Saul ficaram apreensivos, ficaram com medo, né, porque o exército era enorme, enorme. E o que eles fizeram? Eles começaram a fugir, né, se dispersar e fugir sem tocar em cavernas, no meio das montanhas, né, como a gente vê justamente aqui, vê aqui o povo acampado, né, um povo imenso, um exército imenso e eles fugindo, né, se escondendo no meio das cavernas e montanhas. E aí o que acontece? Samuel tinha dado 7 dias para ir até eles para oferecer um sacrifício. Passados esses 7 dias, Saul não quis esperar e ele mesmo pediu ao povo, né, os animais para realizar o sacrifício. E aí justamente Saul foi, juntou esses animais e ofereceu em sacrifício. Logo depois desse sacrifício, Samuel chega e diz: O que que você fez? Né? O que que você fez? Não era a função de Saul oferecer sacrifícios. Samuel era o profeta e o sacerdote do povo, então ele deveria fazer isso. Mas justamente o que aconteceu? Saul, né, no meio daquilo, naquela angústia, nesse cenário difícil que ele estava, ele foi e achou que poderia ele mesmo fazer as coisas, ele achou que estava fazendo a vontade de Deus, logo agindo, né, já que Samuel ainda não tinha chego. Mas aí justamente Samuel foi lá e repreendeu essa atitude dele. E o que essa atitude, né, de Saul mostra? De não esperar Samuel, de logo querer com as suas próprias mãos oferecer o sacrifício, nesse momento de angústia dele, né? É engraçado que até nesse momento eles estavam, alguns soldados estavam se dispersando. E aí o exército de Saul estava começando a diminuir, né? Então, mas o que acontece? Mostra justamente uma insegurança de Saul. E essa insegurança de Saul era uma manifestação da sua falta de contentamento. Aí a gente teve, né, a gente vai fazer esse link justamente com a aula passada. A gente estava falando sobre contentamento em Deus, onde nós temos que ter, o que significa contentamento em Deus, né? Então, essa insegurança de saúde, no meio daquela situação ele querer agir com as próprias mãos, fazer o que era do agrado dele, mostra justamente uma insegurança. E ela se manifesta pela falta de contentamento em Deus. E justamente esse descontentamento o levou a cobiçar a paz que ele desejava. Aquele momento era um momento justamente que Saul desejava, sabe, não estar naquela situação. Imagine,
ele com um exército pequeno sendo cercado por um exército gigantesco com muitos cavalos de guerra. Então era com certeza era certo a derrota deles, né? A morte deles. Então eles estavam numa situação difícil. E justamente Saul, ele desejou naquele momento muito a paz. Só que a paz a gente entende que a gente encontra no nosso contentamento em Deus, já que a gente aprendeu na aula passada, né? Mas essa insegurança de Saul fez ele justamente cobiçar a paz que ele desejava e tomar atitude de insegurança, justamente não esperando Samuel para fazer o sacrifício, né? O sacrifício que na verdade é uma ordenança de Deus destinada ao sacerdote, né? Então Saul mostrou aí uma atitude totalmente de insegurança e de descontentamento em Deus, já que ele queria alcançar, cobiçou a paz que ele tanto desejava e fez de tudo para alcançar essa paz, até desobedecer a Deus, né? Desobedecer uma ordenança de Deus. E aí o que acontece, né? Nessa situação nós vemos o quê? Que ao servir a Deus, frequentemente nós vamos se encontrar como Saul, né? Em adversidade, de dificuldades, tribulações, né? Assim como ele estava nessa dificuldade, nessa tribulação aí, né? Cercado por um povo inimigo e os seus próprios soldados abandonando ele, todos dispersos, ele se encontrou numa situação difícil. Mas justamente essa adversidade é que identifica a força da nossa fé, a força da nossa fé em Deus. E Saul não mostrou, né? Não mostrou a sua força, a sua fé em Deus. Ele mostrou o que? Completo descontentamento em Deus, levando justamente ele a cobiçar a paz que ele tanto desejava e para isso fazer da sua própria forma, né? Até levando ele a desobedecer uma ordenança de Deus. Mas justamente isso nos mostra a não agir como Saul, né? É uma situação para a gente aprender e ver que diante das dificuldades, diante das adversidades, nós precisamos buscar nossa fé ainda mais. É ela que vai identificar a força da nossa fé em Deus. Mas, por outro lado, nós temos aqui Davi, né? E aí a gente vai lá para 1 Samuel 30. Davi também se encontrou numa situação, ele como se encontrou de novo, como Saul assim, numa situação difícil. E a gente vai ver agora para o outro lado qual foi a atitude de Davi. Davi, né, quando eles estavam voltando do deserto, e quando eles estavam voltando, estavam indo, né, em guerra com os amalequitas. Quando eles voltaram para a cidade, lá em 1 Samuel 30, né, deixa eu só abrir aqui. Aqui no início de 1 Samuel 30 diz que enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziklag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então o que aconteceu? Eles estavam no deserto, estavam indo, né, em guerra com os amalequitas, mas os amalequitas foram e na cidade onde estavam as filhas, os filhos, todo o povo, eles atacaram, queimaram tudo, levaram suas mulheres, seus filhos, todos como prisioneiros. E aí nessa situação, né, Davi, todos os soldados ficaram muito tristes, muito abalados, né? E aí tão abalados, né, que justamente como está aí, Davi ficou profundamente angustiado, né? Chegou um momento dessa revolta aí, desse ataque dos amalequitas, que Davi ficou um momento que ele ficou angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, né? No caso, os soldados, eles estavam tão revoltados, estavam tão tristes com a situação,
que eles queriam descontar em Davi, né? Queriam apedrejar Davi, justamente porque todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Seus filhos, suas filhas, suas esposas tinham todos sido levados como prisioneiro pelos amalequitas. E aí, justamente, assim como Saul, né, Davi se viu numa situação difícil. O povo estava sofrendo muito por isso, né, pelo que os amalequitas tinham feito às mulheres, aos filhos, à cidade em si. E o povo também estava revoltado a ponto de querer apedrejar Davi, justamente por essa amargura. Mas aí, nesse cenário difícil, o que Davi fez, né? Davi, diante da situação, o que ele fez? Ele fez o quê? Como está aqui, diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores e irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então, olha só, uma atitude totalmente diferente de Saul, né? Saul, num momento difícil, ele quis agir pelas próprias mãos e desobedecendo a Deus, oferecendo um sacrifício que não era dever dele, era dever do sacerdote. Mas o que Davi fez? Justamente nessa situação difícil, ele foi lá e procurou o Senhor, ele procurou Deus para justamente dizer o que fazer. Ele poderia justamente fazer o quê? Ele poderia sair com o exército dele em revolta, em ira e ir atrás dos amalequitas. Mas o que ele fez antes? Ele procurou o Senhor para saber o que era para ele fazer. Se ele ia atrás dos amalequitas, e o Senhor justamente disse: vai atrás dos amalequitas. Davi, além da situação difícil, Davi ele também se viu em diversas situações difíceis. Antes de ser rei, imagina, né, Davi como ficou. Antes de ser rei, ele ficou no deserto mais de 12 anos, justamente sendo perseguido, né, por Saul. E muitas vezes ele teve que se esconder dos melhores soldados que estavam procurando para matar ele. Então imagina, né, Davi nessa situação. A vida dele toda, né, numa situação difícil, né? Ele poderia justamente dizer assim para Deus: onde está a recompensa por servir a Deus, né? Poxa, eu estou só sendo perseguido, eu estou só em situação difícil. Tem aqui os soldados querendo, né, me apedrejar, né? Ele teve diversas situações para dizer isso, né? Porque eu vou permanecer servindo a Deus, mas ele não disse. Ele sempre manteve o quê? O seu olhar na servidão a Deus, em Deus. Então, Davi, ele permaneceu em seu padrão de contentamento, escolheu pedir a Deus primeiro. Davi, ele tinha o seu contentamento totalmente em Deus. Por isso que antes dele ir e sair atrás dos amalequitas, ele decidiu o quê? Buscar a vontade de Deus. Ele foi lá e orou a Deus para saber qual era a vontade de Deus. E aí Deus permitiu que ele fosse atrás. Mas justamente essa ação, essa atitude de Davi mostra que ele tinha um padrão de contentamento em Deus. Não era aquela situação que ia fazer com que ele simplesmente deixasse a sua servidão a Deus. Não, ele justamente usou esse momento para mostrar que ele estava lá disposto a fazer a vontade de Deus. Mesmo que a situação, mesmo que o momento de ira, de revolta dos soldados e próprio Davi fosse de ir e ir atrás, e ir em vingança atrás desses amalequitas, ele não fez isso. Ele fez o quê? Ele primeiro
perguntou qual era a vontade de Deus. Ele primeiro decidiu pedir a Deus o que fazer. E isso mostra justamente o contentamento, o padrão de contentamento que Davi tinha em Deus. Então, ficar no lugar do contentamento nos impede de buscar nossa própria provisão ou promoção. Então, quando nós temos nosso contentamento em Deus, justamente esse contentamento em Deus vai nos impedir de buscar a nossa própria provisão e promoção. Vai impedir de, numa situação difícil, a gente fazer o que eu faria, entendeu? Numa situação difícil dessa, eu vou agir com as minhas próprias mãos e vou decidir o como eu vou me proteger, o como eu vou promover a minha paz, como eu vou prover a minha paz, né? Como Saul fez, né? Como a forma de prover a paz dele foi desobedecendo uma ordenança de Deus. Mas Davi, por outro lado, não. Ele tinha esse contentamento direcionado totalmente em Deus. E foi justamente isso que impediu ele buscar a sua própria provisão e a sua própria promoção. Porque ele entendia que a provisão e a promoção, a vontade, tudo dele vinha de Deus. Ele tinha seu contentamento em Deus. Para quem não está entendendo em relação ao contentamento, é bom estudar mais a parte lá do capítulo anterior, que lá diz bastante sobre o que é o contentamento em Deus, tá? Então, a gente justamente colocou aqui Saul e Davi, das pessoas que numa situação difícil mostraram um contentamento totalmente diferente em Deus. Davi direcionado ao contentamento em Deus e Saul na sua própria provisão, né? E aí a gente volta aos Amalequitas, que foi o tema que a gente estava abordando no capítulo anterior. Se a gente for lembrar, né, tudinho, fica essa pergunta, né, na história em relação a Saul e os Amalequitas. O que alimentou a desobediência de Saul com os Amalequitas? Por que ele pouparia a vida do rei e salvaria os melhores animais? Né? O que levou, a gente sabe que isso, né, essa desobediência de Saul trouxe consequências para a vida dele, tudo a gente viu na aula passada. E isso mostra justamente a arrogância de Saul e a idolatria dele, né? Nós identificamos a idolatria que Saul cometeu justamente nessa desobediência. Mas o que alimentou isso, né? O que alimentou essa desobediência de Saul? Por que ele poupou a vida de Agag e salvou os melhores animais amalequitas, né? Por que Saul fez isso? Primeiro, a questão do rei. Ter um rei em seu meio, né? Em seu meio um rei de uma nação estrangeira que você derrotou era como ter um troféu vivo. Então, por que, né, Saul pegou e levou Agag vivo, né, capturou prisioneiro? Porque isso alimentava justamente o ego dele, alimentava, né, a autoridade dele no meio do povo. Isso, né, levar um rei vivo, como eu falei aqui, levar um rei vivo de uma nação que você derrotou é como um troféu, é um troféu vivo. E justamente, voltando aqui, a ideia de Saul justamente com isso era o quê? Era que toda vez que alguém olhasse para ele, né, lembraria da sua vitória sobre todo aquele país. Toda vez que alguém olhasse para Agag, olhasse para aquele rei capturado, eles iam lembrar da vitória, né, de Saul sobre os amalequitas, sobre aquele país. E toda vez que os seus oficiais e servos de palácios o vissem, lembrariam de quanto você é poderoso. Então aquele troféu trazia justamente isso, a lembrança de vitória, né? Mas a vitória justamente para o rei, para o Saul, né? Para Saul. As pessoas iam olhar aquilo, iam olhar justamente, lembrar que Saul
foi o vitorioso naquela luta contra os amalequitas, ou que justamente que Saul é um bom líder, né? Que Saul é um rei poderoso. Então aqui a Agag, né, trazer como prisioneiro Agag, esse troféu vivo, ia lembrar isso no povo, e justamente isso alimentava a idolatria de Saul, né? E por segundo, por que, né, Saul levou os animais? Justamente levar os animais era a Saul, essa atitude de Saul era o que era? Saul, ele cobiçava o respeito e a honra dos seus soldados e do seu povo. Os animais eram para os soldados, para o povo, né? E justamente entregar os melhores animais a Amalequitas serviria de lembrança da sua grande liderança. Então tudo que Saul pegou em desobediência, como rei, como os animais, tudo era justamente para lembrar, para alimentar o ego de Saul como rei. O rei justamente, Agag, ter aquele troféu vivo, alimentava a lembrança das pessoas, a lembrar Saul como um rei poderoso, e justamente trazer animais bons para o povo, para os soldados, e alimentar na cabeça dos soldados que Saul era um grande líder, era um rei poderoso, um líder de excelência. Então, o que alimentou justamente essa desobediência de Saul à ordenança de Deus foi isso. Era que Saul cobiçava tudo isso na vida dele. Saul ele cobiçava o poder, cobiçava o reconhecimento do povo. Essa era a cobiça de Saul. E isso foi o que alimentou a desobediência dele à ordenança de Deus. Então, o que acontece? Saul, ele, como eu falei anteriormente, Saul ele cobiçava respeito, cobiçava honra, grandeza e autoridade mais do que qualquer outra coisa. E claramente, não era respeito e honra a Deus, né? Saul cobiçava para ele, era para ele. A cobiça, né, é para ele. Ele cobiçava isso para a vida dele. Ele queria o respeito, ele queria a honra, a grandeza e a autoridade. E para isso ele fazia qualquer coisa, até desobedecer a Deus. Então aí justamente a gente encontra o que? Aí estava a idolatria de Saul, em cobiçar as coisas, em cobiçar esse respeito, coisas que justamente o que? A gente encontra no nosso contentamento em Deus, coisas que só Deus pode nos dar. Mas Saul cobiçou, né? Cobiçou em outras coisas, cobiçou em trazer para ele mesmo tudo isso, o respeito, a honra, a grandeza e a autoridade. E foi justamente isso, essa cobiça que alimentou a desobediência dele a Deus. A cobiça levou à teimosia de sua desobediência à direção de Deus. Se a gente for lembrar, justamente quando Samuel foi e confrontou essa desobediência, Saul disse o que? Não, mas foi culpa dos soldados, foi culpa do povo, blá, blá. Achou um monte de desculpa, né? Agiu com teimosia. Então, justamente, a cobiça dele levou uma teimosia de sua desobediência à direção de Deus. Além de desobedecer a Deus, ele ainda não aceitava, né? Permanecia em teimosia, dizendo que ele não estava errado, que ele não tinha agido com desobediência, jogando justamente a desobediência para os outros, para as outras pessoas. Mas ele era o rei, e ele justamente era o que respondia pelo povo de Israel. E isso claramente, no final das contas, mostra o quê? Que Saul não estava contente na vontade de Deus. Saul, ele vivia para sua cobiça, né? Vivia para cobiçar as grandezas, a autoridade, tudo que ele desejava para ele. E para conseguir isso, ele ia até desobedecer a Deus. Então, Saul ele é um exemplo de uma pessoa que não era contente, que não estava disposto totalmente a fazer a vontade de Deus, a se encontrar na vontade de Deus. E aí nós vamos justamente à fonte.
Um ídolo ele se torna uma fonte de algo para nós ao suprir os nossos desejos cobiçosos. Então, como a gente falou bastante de Saul, né? O que levava, né? Qual era a fonte, né? De cobiça, né? De Saul? Era o que? Era os ídolos, era justamente o que alimentava essa autoridade, essa grandeza dele, né? E e justamente o ídolo ele vai suprir esse desejo cobiçoso. Então por isso que um ídolo ele se torna, ele é um ídolo porque ele se torna a fonte de algo para nós que vai suprir nosso desejo cobiçoso. O que tem justamente é alguma coisa, é alguma pessoa que vai justamente suprir, né? Se a nossa cobiça está em poder, está em autoridade, está no dinheiro, então o nosso ídolo vai ser justamente aquilo que vai suprir esse nosso desejo cobiçoso. Por isso que lá em Levítico 26:1 diz: não façam ídolos para vocês. Está bem claro, quem faz ídolos? Somos nós mesmos. Nós fazemos os ídolos. Nós fazemos os ídolos para justamente suprir nossos maiores desejos. Por isso que fala, não façam ídolos para vocês. Então, de uma forma geral, um ídolo o que ele vai ser? O ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos antes de Deus na nossa vida. É aquilo que amamos, gostamos, desejamos, em que confiamos ou aquilo para o qual damos mais atenção do que ao Senhor. É engraçado que aqui entra, é bem claro também a confiança, né? A confiança no Senhor, que foi justamente bem claro na situação de Saul. Saul, numa situação difícil daquela, ele não permaneceu firme na sua confiança, na sua fé em Deus, e decidiu agir pelas próprias mãos, né? E até levando a sua desobediência, a uma desobediência a Deus, justamente porque ele cobiçava a paz. E essa paz ele não buscou em Deus, ele buscou nele mesmo, em fazer o que ele achava melhor. Então, por isso que um ídolo ele vai ser aquilo que a gente ama, que a gente gosta, que a gente deseja, que a gente confia e para o qual a gente dá nossa mais atenção do que ao Senhor. E aí, justamente, se a gente não tem nosso contentamento no Senhor, também nós vamos colocar justamente esse contentamento em outras coisas, em outras pessoas, em outras coisas que vão se tornar ídolos, que vão suprir esse desejo que nós temos, que aí pode ser diversas coisas, né? Aí é o que a gente, aquele trabalho de analisar nós mesmos, né? Qual é aquele nosso desejo mais profundo, desejo cobiçoso que a gente tem fora de Deus. Daí nós vemos, né, com a história de Davi e Saul, o quão é importante que a gente esteja totalmente com o nosso contentamento em Deus. Porque justamente numa situação difícil dessa, né, que a gente colocou, de Davi e Saul, que nós vemos justamente o nosso contentamento em Deus, a nossa disposição a fazer a vontade de Deus, a não agir por nós mesmos, né, a não agir pelas nossas próprias mãos, mas sempre buscar aquele que supre todas as nossas necessidades, que é quem? Que é Deus. Né? Então, que a nossa confiança, que o nosso amor, que o nosso desejo esteja totalmente no Senhor. Por isso que nós deixamos hoje para reflexão que Deus, nós entendemos, né, que Deus ele é o provedor de todas as coisas, Ele nos provê tudo. E precisamos reconhecer essa verdade em nossas vidas. Nós reconhecemos, né, nós reconhecemos como? Quando honramos a Deus como a fonte de nossa vida e assim rejeitamos escolhas que nos afastam dele. Se lembra justamente o que a gente falou antes, que o ídolo ele vai ser a fonte que vai alimentar
aqueles nossos desejos ambiciosos. E quando nós colocamos justamente Deus como a fonte da nossa vida, nós estamos eliminando todos os ídolos da nossa vida e estamos dizendo a Deus que Ele é a fonte da minha vida, de tudo que eu quero, de tudo que eu amo, que eu desejo. Deus está em Deus, Ele é a fonte. E aí justamente isso vai nos levar ao que? A rejeitar as escolhas que nos afastam dele. Portanto, então, fica o dever para casa o quê? Ore ao Senhor e peça que Ele mostre em que área da sua vida é necessário que Ele seja conhecido como o Senhor. Amém? Então, se você está comigo, então vamos avante ao próximo capítulo. Muito obrigado.